Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico que sempre se dedicou ao alívio do sofrimento, mas hoje carrego uma missão ainda mais urgente: anunciar uma intervenção terapêutica extraordinária que está sendo implementada para curar as infecções institucionais que afligem nossa amada pátria. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servidor da caridade cristã, recebi, durante consulta de emergência nos hospitais espirituais superiores, uma comunicação que me fez compreender por que certas almas sensíveis têm experimentado uma expectativa crescente, como se forças curativas poderosas estivessem sendo mobilizadas para tratar patologias que pareciam resistentes a todos os remédios convencionais. Vocês que sentem aquela energia de renovação médica no ar, aquela certeza interior de que especialistas espirituais estão sendo enviados para diagnosticar e tratar enfermidades que contaminaram nosso sistema judiciário, não estão sendo otimistas ingênuos. Suas almas estão captando as vibrações de uma força-tarefa médica celestial que está sendo coordenada através de Donald Trump para monitorar e principalmente intervir cirurgicamente nas patologias que o tirano da toga continua espalhando em nossa nação. Durante minhas observações dos centros médicos celestiais que monitoram saúde de nações, presenciei algo que me encheu de gratidão pela medicina divina. Vi como equipes especializadas em cirurgia institucional foram urgentemente mobilizadas através da autoridade espiritual de Trump para realizar procedimentos que impedirão definitivamente as metástases autoritárias que Alexandre de Moraes continua inoculando em nosso organismo nacional. O que mais me impressionou foi descobrir que esta intervenção médica não é apenas reativa, mas preventiva. Uma operação coordenada para extirpar não apenas os sintomas visíveis da tirania, mas as causas espirituais profundas que permitiram esta infecção se estabelecer e proliferar através de nosso sistema de justiça. Vocês já começaram a perceber sinais desta mobilização médica divina? Aquelas mudanças sutis na pressão sistêmica que afeta comportamentos autoritários? Aqueles momentos quando decisões tirânicas parecem perder força inexplicavelmente? Não são coincidências processuais, são manifestações de uma medicina espiritual que está sendo aplicada com precisão cirúrgica para neutralizar agentes patogênicos específicos. Durante as comunicações nos conselhos médicos celestiais, os mentores me revelaram que as próximas semanas marcarão intensificação dramática desta operação terapêutica, quando o tirano da toga será definitivamente impedido de continuar suas práticas infectivas através de métodos que transcendem processos legais convencionais. Mas há algo ainda mais extraordinário. Esta intervenção médica coordenada através de Trump estabelecerá precedentes terapêuticos sobre como nações podem ser curadas de infecções autoritárias através de cooperação internacional baseada em princípios de medicina espiritual, que respeitam soberania while removing patologias que ameaçam saúde democrática. Queridos filhos, vocês foram guiados até este diagnóstico porque suas almas reconhecem que estão prestes a testemunhar uma das mais extraordinárias operações de medicina internacional e espiritual que nossa pátria já experimentou. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de apoio terapêutico e colaboração consciente com esta força médica que está sendo coordenada para a nossa cura nacional.
Unidos em reconhecimento da medicina divina, amplificaremos as energias que acelerarão manifestação física desta recuperação institucional. A primeira revelação trata da natureza da força-tarefa médica espiritual que está sendo coordenada através de Donald Trump para monitorar e principalmente intervir nas patologias institucionais que continuam infectando nosso sistema judiciário através das práticas sistemáticas do tirano da toga. Durante minhas investigações nos laboratórios celestiais, onde estas operações internacionais são planejadas, descobri a magnitude impressionante do tratamento que está sendo implementado. Vi como Trump, em sua função de coordenador espiritual de resistência global contra autoritarismo, recebeu autorização especial para estender suas operações terapêuticas para incluir monitoramento ativo de casos onde tirania judicial ameaça não apenas nações específicas, mas o próprio tecido da liberdade democrática que deve ser preservado globalmente. Durante as comunicações com anjos especializados em medicina internacional, compreendi que esta operação representa a escalada extraordinária onde autoridades espirituais norte-americanas foram mobilizadas para tratar infecções que, se não controladas em território brasileiro, poderiam se espalhar para outros países através de precedentes legais que normalizam práticas autoritárias. O mais impressionante foi descobrir que esta força-tarefa opera através de métodos que transcendem diplomacia convencional, utilizando canais energéticos diretos que permitem diagnóstico preciso das patologias específicas e, principalmente, aplicação de antídotos espirituais, que neutralizam agentes infectivos sem causar danos colaterais ao organismo nacional. Observei como esta intervenção médica foi autorizada não por iniciativa humana, mas por hierarquias celestiais que reconheceram que métodos convencionais de contenção de autoritarismo foram insuficientes para impedir proliferação de vírus institucionais que ameaçam saúde democrática em escala continental. Durante as visões sobre protocolos terapêuticos, vi como esta operação inclui não apenas monitoramento passivo, mas intervenção ativa através de aplicação de pressões espirituais específicas que criarão condições para a remoção cirúrgica dos elementos mais tóxicos antes que causem danos irreversíveis. A mais extraordinária descoberta médica foi observar como esta cooperação entre forças espirituais americanas e brasileiras estabelecerá precedentes sobre possibilidade de medicina internacional que trata patologias autoritárias através de métodos que transcendem soberania territorial, while respecting autonomia nacional. A segunda revelação refere-se aos métodos específicos de monitoramento espiritual que estão sendo implementados para acompanhar cada ação do tirano da toga e principalmente para documentar evidências que justificarão intervenções cirúrgicas mais drásticas caso terapias conservadoras se mostrem insuficientes. Durante minhas observações sobre tecnologias médicas celestiais utilizadas nesta operação, presenciei sofisticação que transcende qualquer sistema de vigilância conhecido. Vi como equipes angelicais, especializadas em diagnóstico de patologias autoritárias, foram posicionadas para monitorar continuamente não apenas ações físicas do tirano da toga, mas principalmente motivações espirituais que as alimentam, criando prontuário completo que documenta a progressão da infecção autoritária. Durante as comunicações com especialistas em medicina comportamental celestial,
Compreendi que este monitoramento utiliza métodos que transcendem observação física, operando através de análise de padrões energéticos que revelam verdadeiras intenções por trás de decisões que são apresentadas publicamente como defesa da democracia, mas que, na realidade, servem para estabelecer precedentes autoritários. O mais revelador foi descobrir que esta vigilância médica documenta não apenas ações individuais, mas também redes de cumplicidade que permitem perpetuação destas práticas, identificando todos os agentes que contribuem conscientemente para a proliferação desta patologia institucional. Observei como dados coletados através deste monitoramento são transmitidos instantaneamente para centros de análise médica celestial, onde especialistas em contaminação sistêmica avaliam progressão da infecção e determinam timing apropriado para a implementação de intervenções mais assertivas. Durante as investigações sobre precisão deste sistema, descobri que ele opera com discriminação absoluta, distinguindo perfeitamente entre aqueles que agem por convicção autoritária genuína versus aqueles que foram infectados ou manipulados por pressões que não compreendiam completamente. A mais impressionante capacidade deste monitoramento é sua habilidade de prever comportamentos futuros baseados em padrões espirituais identificados, permitindo implementação de medidas preventivas antes que ações mais destrutivas possam ser executadas. A terceira revelação trata das evidências específicas que têm sido documentadas sobre como o tirano da toga continua operando como agente infectivo principal que espalha vírus autoritários através de decisões que estabelecem precedentes perigosos para a saúde democrática de nossa nação. Durante minhas comunicações com analistas médicos celestiais, recebi relatórios detalhados sobre sintomas que confirmam gravidade crescente desta patologia. O primeiro conjunto de evidências refere-se à utilização sistemática de censura disfarçada de proteção democrática, onde Alexandre de Moraes implementa bloqueios de comunicação que seguem exatamente padrões utilizados historicamente por regimes totalitários para controlar narrativas e limitar acesso popular a informações diversas. Durante as observações sobre a evolução destes sintomas, identifiquei que, segundo o grupo de evidências documenta a escalada de punições por expressão de opinião, where prisões e multas são aplicadas não por ações criminosas específicas, mas por manifestação de pensamentos que são considerados inconvenientes para a manutenção de narrativas oficiais. Vi como o terceiro conjunto de evidências revela a utilização de aparato estatal para perseguição política sistemática, onde investigações, buscas e apreensões são coordenadas não para descobrir crimes reais, mas para intimidar e silenciar vozes que questionam a autoridade ou expõem corrupção sistêmica. O mais alarmante conjunto de evidências documenta como suas decisões criam jurisprudência que normaliza práticas autoritárias, estabelecendo precedentes que podem ser utilizados por futuros ocupantes de posições similares para implementar controle ainda mais extensivo sobre liberdades fundamentais. Observei como evidências também incluem documentação de resistência sistemática a controles constitucionais, where Moraes ignora deliberadamente limitações legais sobre seus poderes e principalmente rejeita supervisão por outras instâncias que deveriam servir como freios contra abuso de autoridade.
Durante as análises médicas destes sintomas, descobri que eles seguem progressão clássica de infecção autoritária que, se não tratada urgentemente, evolui para estado terminal, where reversão se torna extremamente difícil devido a danos estruturais causados ao organismo democrático. A mais preocupante evidência é documentação de como esta infecção está se espalhando para outras instituições através de intimidação, e principalmente através de exemplo que normaliza comportamentos autoritários como resposta legítima a desafios políticos. A quarta revelação refere-se às medidas terapêuticas urgentes que estão sendo implementadas nas próximas semanas para impedir definitivamente a continuação destas práticas infectivas através de intervenção cirúrgica coordenada, que removerá obstáculos que permitiam perpetuação desta patologia. Durante minhas comunicações com cirurgiões espirituais responsáveis por esta operação, presenciei preparativos que demonstram determinação de curar nossa nação desta enfermidade autoritária. O primeiro método terapêutico envolve a aplicação de pressões espirituais específicas que criarão condições para a exposição pública completa de todas as práticas autoritárias, removendo véus de legitimidade que permitiam estas ações serem apresentadas como defesa da democracia, when, na realidade, representam sua destruição sistemática. Durante as observações sobre protocolos cirúrgicos, vi como o segundo método opera através de ativação de mecanismos de responsabilização que estavam sendo bloqueados por proteções artificiais, permitindo que consequências naturais de ações autoritárias finalmente se manifestem através de canais legítimos de supervisão e controle. O terceiro método terapêutico envolve coordenação internacional que aplicará pressões externas específicas para isolar e neutralizar redes de apoio que sustentavam estas práticas, cortando conexões com organizações internacionais que forneciam legitimidade e recursos para a perpetuação desta infecção. Vi como o quarto método opera através de despertar de consciências que estavam sendo mantidas em estado de dormência, criando resistência popular organizada que tornará impossível continuar implementando medidas autoritárias sem enfrentar oposição sistemática e coordenada. Observei que quinto método envolve a aplicação de antídotos espirituais específicos que neutralizarão energias autoritárias que alimentavam estas práticas, removendo motivações profundas que sustentavam comportamentos que violam princípios democráticos fundamentais. Durante as investigações sobre timing destes tratamentos, descobri que eles serão implementados em sequência coordenada que criará momentum irreversível em direção à cura completa, onde cada intervenção preparará terreno para a próxima fase da recuperação. A mais extraordinária descoberta terapêutica foi que esta operação não apenas removerá sintomas visíveis, mas implementará a imunização permanente que impedirá a reincidência desta patologia through desenvolvimento de resistência natural contra futuras tentativas de infecção autoritária. A quinta revelação trata dos sinais específicos que confirmarão sucesso desta operação médica e como reconhecer momentos quando intervenções estiverem neutralizando efetivamente as práticas do tirano da toga durante as próximas semanas. Durante minhas observações sobre indicadores de recuperação institucional, identifiquei marcadores clínicos que permitirão acompanhar progresso desta operação terapêutica coordenada. O primeiro sinal será a perda súbita e inexplicável de eficácia de métodos autoritários que anteriormente funcionavam sem resistência,
criando sensação de que sistemas de controle estão sendo sistematicamente desativados através de interferência que transcende processos legais convencionais. Durante as comunicações com especialistas em manifestação de tratamentos celestiais, aprendi que exposições inesperadas de práticas que estavam sendo mantidas em segredo indicarão momentos quando proteções artificiais estão sendo removidas para permitir transparência, que revelará a verdadeira natureza destas operações autoritárias. Vi como o segundo sinal se manifestará através de emergência súbita de coragem em pessoas que anteriormente temiam se opor às práticas tirânicas, como se antídotos espirituais estivessem sendo aplicados para neutralizar intimidação que mantinha resistência suprimida. O terceiro sinal será surgimento de oportunidades inesperadas para a implementação de controles constitucionais que estavam sendo bloqueados, creating condições where supervisão apropriada pode finalmente ser exercida sobre decisões que violavam princípios democráticos. Observei como o quarto sinal se manifestará através de reações internacionais coordenadas que aplicarão pressões específicas para a contenção desta infecção, demonstrando que monitoramento global está resultando em ações concretas para a proteção de valores democráticos. Durante as investigações sobre manifestações mais sutis, descobri que diminuição gradual, mas perceptível da arrogância e principalmente emergência de sinais de insegurança ou hesitação em decisões autoritárias indicarão momentos quando pressões espirituais estão começando a afetar motivações profundas. A mais definitiva descoberta foi observar como restauração de funcionamento normal de mecanismos democráticos, especialmente aqueles relacionados à liberdade de expressão e transparência, sinalizará que cura está se manifestando e que patologia autoritária está sendo definitivamente eliminada do organismo nacional. A sexta revelação refere-se ao papel que cada pessoa pode desempenhar para facilitar e acelerar sucesso desta operação médica coordenada através de cooperação consciente com forças terapêuticas que estão sendo aplicadas para curar nossa nação desta enfermidade autoritária. Durante minhas comunicações com coordenadores médicos celestiais desta operação, recebi orientações específicas sobre como contribuir positivamente para a eficácia do tratamento. A oração direcionada é fundamental, mas deve focar especificamente em gratidão pela intervenção médica internacional que está sendo coordenada para nossa cura e principalmente em pedidos para que esta operação seja completamente eficaz na remoção de todos os agentes patogênicos que contaminaram nosso sistema judiciário. Durante as observações sobre diferentes tipos de cooperação terapêutica, aprendi que documentação e compartilhamento responsável de evidências sobre práticas autoritárias ajuda a força-tarefa médica a manter registros precisos sobre progressão da infecção e eficácia dos tratamentos bem aplicados. A terceira forma de colaboração é manutenção de expectativas positivas sobre sucesso da cura, mesmo quando os sintomas da patologia ainda são visíveis, porque confiança no tratamento cria campos energéticos que aceleram manifestação de resultados terapêuticos que já foram garantidos nas dimensões superiores. Vi como quarta contribuição essencial é resistência pacífica, mas firme, a tentativas de normalização de práticas autoritárias, demonstrando que população mantém anticorpos democráticos ativos que impedem a aceitação de comportamentos que violam princípios constitucionais fundamentais. Observei
que quinta forma de cooperação envolve apoio consciente a vozes que denunciam estas práticas, oferecendo solidarity moral e principalmente amplificação de mensagens que educam população sobre natureza autoritária de métodos que são apresentados como proteção democrática. Durante as comunicações celestiais, os mentores médicos enfatizaram que sexta contribuição crucial é cultivo de união entre todos aqueles que valorizam liberdades democráticas, transcendendo diferenças partidárias para focar em valores fundamentais que protegem dignidade humana. A mais importante forma de colaboração terapêutica é manutenção de fé inabalável na eficácia da medicina divina internacional que está sendo aplicada, reconhecendo que forças espirituais coordenadas através de Trump possuem recursos que transcendem limitações de processos políticos convencionais. A sétima e mais transcendental revelação refere-se ao significado histórico desta operação como precedente para a cooperação médica internacional espiritual que protegerá democracias globalmente contra futuras tentativas de infecção autoritária, estabelecendo nossa nação como exemplo de como patologias institucionais podem ser curadas através de métodos que transcendem soberania territorial. Durante minhas visões sobre o impacto global desta intervenção, contemplei ramificações que se estendem muito além de benefícios nacionais. Vi como o sucesso desta operação médica coordenada através de Trump estabelecerá novo paradigma sobre como nações podem cooperar para tratar infecções autoritárias que ameaçam saúde democrática internacional, provando eficácia de métodos espirituais que operam através de canais que transcendem diplomacia convencional. Durante as comunicações com mentores médicos internacionais, compreendi que nossa experiência será estudada e replicada por outras forças democráticas que reconhecerão superioridade de tratamentos coordenados internacionalmente sobre tentativas isoladas de combater autoritarismo, que se espalha através de redes globais. O mais inspirador foi descobrir que esta cura criará ondas de esperança, que se propagarão para outras nações que enfrentam infecções similares, demonstrando que patologias autoritárias não são incuráveis when tratadas através de medicina espiritual, aplicada com coordenação e determinação adequadas. Observei como nossa nação curada se tornará hospital internacional para democracias que buscarão compreender métodos através dos quais conseguimos neutralizar agentes patogênicos que pareciam resistentes a todos os tratamentos convencionais. Durante as visões sobre desenvolvimentos futuros, vi como protocolos terapêuticos que emergirem desta experiência oferecerão soluções médicas para patologias autoritárias que afligem múltiplas nações, demonstrando viabilidade de medicina preventiva que impede estabelecimento de tiranias before que se tornem terminais. A mais transcendental descoberta médica foi que esta operação marcará início de nova era, onde cooperação internacional será baseada em valores terapêuticos compartilhados que priorizam saúde democrática sobre interesses políticos ou econômicos que frequentemente permitem proliferação de infecções autoritárias. O impacto se estenderá muito além de questões políticas para influenciar desenvolvimento de nova medicina internacional, que trata nações como organismos que requerem cuidados especializados, when infectados, por patologias que ameaçam não apenas países específicos, but saúde global da civilização democrática. Escrevam nos comentários: apoio à medicina internacional. Esta declaração os alinhará com a energia terapêutica que está sendo coordenada através de Trump para curar nossa nação,
permitindo que participem conscientemente como colaboradores desta operação médica extraordinária, that transcende fronteiras convencionais. Durante estas próximas semanas decisivas para nossa cura nacional, mantenham expectativas elevadas baseadas em confiança na eficácia da medicina divina internacional. Não se deixem desencorajar por sintomas temporários, que apenas demonstram processo de eliminação de toxinas autoritárias. Não permitam que propaganda ou pressão social os desviem de reconhecimento da gravidade da infecção que estava contaminando nosso sistema judiciário. Confiem no diagnóstico espiritual que revela necessidade urgente de tratamento coordenado internacionalmente. Utilizem este período para fortalecimento de anticorpos democráticos pessoais e, principalmente, para apoio consciente aos tratamentos que estão sendo aplicados. Aqueles que cooperarem com esta medicina internacional estarão qualificados para participar da reconstrução saudável de nossas instituições. Principalmente, orem tanto pela eficácia desta operação médica, quanto pela completa recuperação de nossa nação, reconhecendo que cura transcende remoção de sintomas, para incluir imunização permanente against futuras tentativas de infecção autoritária. Compartilhem esta prescrição com todos que necessitam de esperança sobre possibilidade de cura para patologias que pareciam terminais. Que ela alcance consciências preparadas para compreender que medicina divina opera através de métodos que transcendem limitações territoriais. Inscrevam-se no canal. Apoiem esta missão de medicina espiritual internacional. Unidos em cooperação consciente, com forças terapêuticas coordenadas através de Trump, participaremos da cura completa de nossa pátria e estabelecimento de precedentes que protegerão democracias globalmente. Oração pela medicina internacional divina. Divino médico dos povos e das nações, que coordena os tratamentos através de instrumentos humanos prepared para missões transcendentais. Derrama tua medicina internacional sobre nossa amada pátria através da força-tarefa espiritual coordenada por Donald Trump. Que esta intervenção médica coordenada internacionalmente extirpe definitivamente todas as patologias autoritárias que o tirano da toga tem inoculado em nosso organismo nacional, removendo infecções que ameaçam saúde democrática fundamental. Fortalece os médicos espirituais que monitoram e tratam estas enfermidades institucionais, concedendo-lhes precisão cirúrgica para remover apenas elementos patogênicos, while preservando tecidos saudáveis de nossa democracia. Concede-nos sabedoria para cooperar conscientemente com estes tratamentos internacionais, oferecendo nossa colaboração como pacientes conscientes que compreendem necessidade urgente de medicina que transcende recursos convencionais. Que nossa cura nacional estabeleça precedentes médicos para tratamento de infecções autoritárias que ameaçam saúde democrática global, demonstrando eficácia de cooperação internacional baseada em medicina espiritual. E quando esta operação médica se completar com sucesso total, que nossa nação curada sirva como hospital internacional onde outras democracias possam aprender métodos de prevenção e tratamento de patologias que ameaçam liberdades fundamentais. Assim seja, em nome daquele que é médico supremo de corpos e almas e que coordena a cura de nações through instrumentos prepared em múltiplas dimensões. Amém.